mais força. E aí eu falei que quando a planta cavita, ela entra no negócio chamado ponto de murcha, e que se esse ponto de murcha permanecer por muito tempo assim, depende da espécie, depende das condições do solo, né, da capacidade de retenção de água do solo, né, esse ponto de murcha pode levar 1, 2, 3 dias e chegar ao ponto de murcha permanente, ou pode levar vários dias, depende do tipo do vegetal, da tolerância dele à falta da água e depende da capacidade de retenção de água do solo onde ele está inserido. Mas beleza. Eu falei que cavitou, formou ar, quebrou a coluna, mas que tinha um processo que a planta fazia para que no outro dia de manhã aquela coluna que tinha sido cavitada, enchida de ar, fosse expulsado esse ar de dentro dela, tá? E aquela coluna de líquido voltasse a ficar recomposta, né? Então, começou o dia, veio luz, abriu o estômago, vocês vão entender isso mais adiante, começa o processo de absorção de água de novo, tá? Esse processo que faz com que o ar da cavitação seja expulso é chamado de pressão positiva da raiz. É isso que nós vamos ver agora, tá? Nós entendemos a osmose, não entendemos? Então, o que é essa pressão positiva de raiz? O que as plantas fazem? Eu já mencionei para vocês, isso é um dos mecanismos de todos os vegetais em resposta à falta de água no solo, tá? O que faz cavitar? Deficiência hídrica do solo, né? Baixa disponibilidade de água no solo e alta demanda de vapor de água, alta demanda hídrica da atmosfera, né? Por que cavita? Porque entra pouca água no xilema e sai muita água por transpiração. Então, gera-se uma tensão muito grande, o gás que está lá dentro do líquido expande e tal, e vocês já entenderam isso. O que a planta faz para reduzir esses problemas? Lembrando que quando falta água no solo, é porque não chove. E quando não chove, a gente tem pouca nuvem na atmosfera, né? Geralmente o céu está mais limpo, períodos de estiagem. A temperatura é maior e a umidade relativa do ar é menor. Então, esses fatores, alta temperatura, baixa umidade relativa e, se tiver vento ainda mais, né, fazem com que a demanda de água da atmosfera seja muito alta, o potencial hídrico da atmosfera seja muito baixo, né? A tensão com que ela é capaz de sugar a água da superfície da folha da planta, ou do solo úmido, ou da roupa do varal, é muito alta, né? Então, ela vai demandar muita água, ela suga a água da superfície com muita força, tá? E se tem pouca água entrando na raiz, porque o solo está com pouca água, cavita. Aí a planta entra em ponto de murcha, ela vai, murcha de dia, à noite recupera. Mas o que faz ela recuperar à noite? O que faz aquele ar ser expulso ali de dentro do tubo do xilema? Essa pressão positiva de raiz tem a ver com a osmose. Então, o que a planta faz? Quando começa a reduzir a disponibilidade hídrica do solo, começa a surgir a cavitação, ela começa a acumular íons na região das células ali da raiz, tá? Aquelas células que estão ali, desde o pelinho radicular até ali a estria de Caspar e ao redor das células do xilema, ela aumenta a concentração de íons, ela vai aumentando alguns íons ali, principalmente o potássio, tá? Principalmente o potássio. Ela aumenta essa concentração de íons ali e passa a produzir outras substâncias, tá? Nós chamamos, tem potencial osmótico, ou seja, são substâncias que atraem a molécula de água. A mais comum é chamada de prolina, tá? Ela prolina é um aminoácido, tá? Ela produz algumas proteínas que têm essa capacidade, tá, de atrair moléculas de água. Ela concentra nessas células ali, entre o xilema e entre as pontas dos pelos radiculares. Isso faz o quê? Com que a concentração de íons que atraem a molécula da água aumente. Isso aumenta a força de osmose no solo e faz com que uma quantidade maior de água seja absorvida, tá? Por que ela faz isso? Para
reduzir o problema da cavitação, e porque quando a quantidade de água no solo reduz, a concentração de íons no solo aumenta. Se eu diminuo a quantidade de solvente, mas a quantidade de soluto é igual, a concentração daquela solução aumenta. Então, fica ainda mais difícil da água sair do solo e para a planta. E ela tem que ter, para ocorrer a osmose nesse caso, uma concentração de solutos ou íons, né, dentro dela, ou substâncias osmorreguladoras, né, muito maior dentro das células do que do lado de fora da solução do solo. Só assim a água vai sair do solo e entrar dentro das células da raiz e chegar até o xilema. Aí ela aumenta essa concentração e aumenta essa força de sucção. Ela faz o quê? Ela aumenta essa concentração dessa substância e reduz o seu potencial osmótico. Ela reduz o potencial osmótico. Tá? E aí a água vem do solo e entra para a raiz. Como ela aumenta muito a concentração, a água entra para dentro da célula e incha a parede celular, e incha a membrana celular. Só que chega um ponto que a célula não pode mais aumentar de tamanho, ela não incha mais. Só que continua absorvendo água, tá? Porque a osmose continua ocorrendo, não tem nada que barre a osmose. Tem água de um lado, tem água do outro. Tem uma concentração diferente de íons e solutos, a água vai para onde tem mais. E continua entrando água dentro daquelas células. O que é feito com essa água dessas células? Ela é derramada de novo dentro do xilema. Ela sai das células, porque incha a célula, não tem mais aonde absorver água, esse excesso de água vai para dentro do xilema. E assim, aos poucos, durante a noite, quando o estômago está fechado, não tem transpiração, não tem mais saída de água, de água na forma de vapor pela folha, a água de novo começa a subir dentro do xilema. E de pouco em pouco ela vai subindo o nível até que ela encontra a bolha de ar. Quando ela encontra a bolha de ar, ela continua subindo e aquela bolha de ar, tá, vai subindo e aos poucos vai se diluindo no líquido que está subindo, na água que sobe pelo xilema. Quando chega ainda alguma bolha de ar lá na folha, ela é expulsa do xilema, na ponta do xilema para dentro do mesófilo. E assim a água entra de novo e preenche todo o espaço vazio que estava ocupado por ar no xilema. E a planta amanhece com a folha bonita e vistosa. Ponto de murcha. Murcha durante o dia e retoma a turgidez à noite. Quando ela não conseguir mais fazer isso, quando essa água não conseguir mais subir pelo xilema e empurrar o ar lá para o mesófilo, tá? Aí ela entra em ponto de murcha permanente. Dali para frente é morte, bicho. Tá? Aí ela são os problemas mais drásticos de falta d'água que leva à morte do vegetal. Tá? Então é assim que ela repara, tá, esses danos. E isso é possível de ser visto. Árvores grandes não fazem isso. Tá? Não conseguem fazer isso, porque não existe pressão osmótica suficiente para levar essa coluna d'água durante a noite da raiz até o ápice da planta. Então, você só vai ver esse processo acontecendo, eu vou mostrar agora, em plantas de até 1,5 m, 2 metros. Na grande maioria das culturas que a gente faz, de gramíneas, de grandes culturas de cereais, isso ocorre, tá? Isso ocorre. Então, uma das formas que existe aí, que hoje existe no mercado para melhorar, né, o desempenho das culturas em condições de falta d'água é a aplicação de alguns aminoácidos via foliar. Esses aminoácidos vão se concentrar na folha, no xilema e nas células da raiz e aumentar o potencial osmótico dessas plantas. Plantas bem nutridas têm uma facilidade maior em aumentar essa concentração. Tá? Então, são maneiras que a gente conhece de minimizar os efeitos, tá, da falta de água nas plantas. Ok? Existe até melhoramento genético direcionado a isso. Tem genes que controlam essa questão da maior acúmulo de íons nas células da raiz, uma série de coisas. Então, tem até programa de melhoramento genético voltado para isso, para otimizar essa questão de pressão positiva na raiz, tá? Para que a planta consiga tolerar mais a falta de água e talvez, né,
se a condição de falta d'água, deficiência hídrica não for muito severa, ela consiga atingir boas produtividades no final do ciclo. Lembrando que chega um ponto que não dá mais, que nenhum ser vivo resiste à dessecação total. Tá? A planta, por exemplo, ela começa a ter problemas drásticos de produtividade quando o teor de água dentro dela chega em 70%, 75%. Quer dizer, ela nem perde muita água, ainda tem muita água dentro dela, mas ela já começa a ter problemas drásticos de queda de produtividade, e se baixar disso, ela vai à morte. Ela entra em ponto de murcha permanente, às vezes com até mais, dependendo da espécie, até mais de 70% de água no tecido. Tá? Então, depende da espécie vegetal. Mas para as grandes culturas, nessa faixa. Então, como é que a gente melhora as condições dela no campo? Permitindo que elas façam esse acúmulo. Tá? Errar na adubação é um problema sério, cara. Então, você deixar o solo salino, isso ocorre no Nordeste, por exemplo, em regiões onde é feito microaspersão na irrigação localizada. Está acontecendo muito. Salinização do solo. Aumenta-se tanta concentração de sais, de íons, né, salinos no solo, que o potencial osmótico do solo, né, fica menor do que o potencial osmótico da raiz, e a água acaba saindo da raiz e indo para o solo. Né? E como não chove, não leva esses sais embora do solo. O solo fica preso ali no solo. Fica naquela regiãozinha concentrada. Como só molha uma pequena parte do solo, a irrigação localizada, vocês vão entender em irrigação isso, o solo fica ali retido e toda vez que molha, o sal se solubiliza e a concentração de íons naquela solução é muito alta. E a planta começa a ter problema para absorver água. Tá? Então, errar na adubação pode ser um perigo, entendeu? Tornar o solo salino, acontece isso com mais facilidade, quer dizer, não vai precisar reduzir tanto a disponibilidade de água para começar a ocorrer a cavitação. E muitas vezes a planta não consegue colocar dentro dela a quantidade de sais e íons que ela precisa para fazer com que ela reduza o potencial hídrico dela mais do que em relação ao solo. Para conseguir absorver a água do solo. Às vezes ela não consegue. É tanto sal que ela tem que acumular dentro que acaba causando danos dentro dos tecidos vegetais. Tá? Então, tem plantas que fazem isso. Tem plantas que são adaptadas. Quer um exemplo clássico? O coqueiro. Por que as pessoas falam, joga sal na pé do coqueiro? Não sei o quê. Porque o coqueiro é uma planta. Onde é que você vê o coqueiro nos filmes aí, né? Beira-mar, lá na praia, no mar. Vem até a água salina lá. Às vezes absorve a água do mar. Água salina. Aquela água salina tem um potencial osmótico muito baixo. Não é toda planta. Tem muita planta que você botar na água do mar, ela morre, desidrata. A maioria das plantas. Tá? Então, quem tolera aquela condição? Um coqueiro, né? Esse coco da Bahia, as plantas do manguezal. Por quê? Porque elas acumulam sais, né? Íons dentro delas. Pode puxar aí. Pode, não vou precisar agora, não precisa, tem bateria. Elas acumulam tanto sal dentro delas que elas conseguem baixar o potencial hídrico. Elas reduzem o potencial osmótico abaixo de níveis da água do mar. E aí conseguem absorver. Então, as plantas são capazes de fazer isso. Umas com mais facilidades, outras com menos. E isso vai gerar o quê? Essa pressão positiva de raiz, tá? Que é o que vai expulsar o ar da cavitação. Tá? Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, a pressão positiva faz com que a água suba, né? Vai gerando uma pressão. Aí não é mais tensão, tá? Por que é pressão positiva? A tensão é negativa, lembra? Pressão é isso aqui agora, ó. Eu tô apertando, ó. Eu gero pressão. Aí quando a pressão aqui é muito grande, imagina que isso aqui é uma célula, ó. Osmose foi entrando água, a pressão, então a água vai fazer isso aqui, ó. Vai começar a sair daqui para outro lugar. Para onde ela vai? Para o xilema e continua subindo até empurrar o ar, parte do gás, né? Da bolha de ar ali é dissolvida no líquido e uma parte é expulsa ali dentro do mesófago. Quando chega tanta água lá na folha que a folha fica embebida em água e aqueles espaços com ar ficam cheios de água, sabe o que ela faz? Ela começa a botar essa água para fora. E aí, em alguns vegetais, existe essa estruturazinha aqui, ó, na ponta das folhas, na borda das folhas do livro foliar, chamada hidatóide. É uma estruturazinha que, quando a pressão aqui dentro de líquido aumenta, ela se abre. E aí ela expulsa o líquido para fora.
Olha aqui, ó. Isso aqui é um hidatódio, essa coisinha aqui, ó. E aí acontece isso, ó. Aqui, ó. Professor, isso aí é orvalho. Não, bicho, isso aqui não é orvalho. Essas gotas aqui são água. Da onde está vindo essa água? De dentro da folha. Isso aqui é muito comum ser visto nas primeiras horas do dia. Lá em torno das 5, 6 da manhã, quando começa a clarear o dia, né, um pouco antes de sair o sol, é quando a gente tem a menor temperatura do dia, mais comum acontecer isso, tá? Mas isso aqui é morango. É uma planta pequena, porque é muito comum. Morango, a presença dos hidatódios é marcante. Mas isso acontece em girassol, isso acontece em soja, em arroz, em cana não sei, mas em milho acontece, provavelmente em cana acontece também. Tá? Na maioria das grandes culturas acontece. Então é assim que as plantas fazem, tá? Para tirar o ar que formou no sistema, que ela embolia lá dentro do xilema. E é assim que elas evitam, né? Ou elas conseguem permanecer numa condição satisfatória por mais tempo. Lembrando que quando ela cavita e murcha durante o dia é o tal do ponto de murcha, e quando ela não consegue mais recuperar à noite, ponto de murcha permanente. Tá? E quando ela manda a pressão positiva é tão grande que às vezes forma isso. Ó. Ela está jogando a água em excesso que está dentro da folha para fora através dos hidatóides. Esse processo é chamado de gutação ou sudação. Tá? É a expulsão da água de dentro do limbo foliar para fora. Na maioria das grandes culturas dos cereais acontece isso. É assim que elas, é o mecanismo que elas têm para evitar os danos, né, da cavitação dentro dos vasos do xilema. Ocorre, não tem como prevenir isso, mas ela consegue recuperar durante a noite, tá? Desobstruir aquele vaso ali para ser utilizado durante o dia. Tá? Como é que eu melhoro isso? Melhorando a nutrição da planta, né? Fazendo com que ela promova a produção dessas substâncias. Tá? Tem aminoácidos que são utilizados na síntese de algumas proteínas ligadas a essa capacidade de osmorregulação que são aplicados na planta. Tá? Então, existem produtos que induzem a essa maior tolerância, né, à falta d'água, que fazem com que ela permaneça no ponto de murcho por mais tempo. Tá? Mas chega um ponto que é inevitável, não tem milagre. Tá? Ela, se continuar diminuindo o potencial hídrico do solo e diminuindo o potencial hídrico da atmosfera, tá? E a disponibilidade, a entrada de água dentro da planta for menor do que a demanda pela atmosférica, não tem jeito, cara. Vai entrar em ponto de murcha permanente e você vai ter aí, no caso, a perda total da lavoura. Aconteceu há uns 3 anos atrás, na região grande, aqui Tocantins, Maranhão, a região Matopiba, tiveram áreas que teve perda total, que as plantas secaram, né, ainda numa fase crítica, quando estava começando, ou formando o broto, a vagem da soja durante o enchimento. Perderam a lavoura, nem colheram, né? E o que colheria não pagaria nem os custos da operação de colheita. Então, perda total. Então, tem horas que não dá para fazer, ficar rezando para São Pedro. Mas é importante que vocês entendam isso, tá ok? E é por isso, por hoje, é só, pessoal. Tá bom? Então, a gente fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. A aula foi até bem extensa, porque é importantíssima essa parte, tá? Então, revejam essa aula quantas vezes for possível para entender, e dúvidas me procurem, tá? Ô, professor. Beleza? Manda. Fora do assunto aí. Quiser o jantar, nós aplica lá os venenos lá. Tá, mas você vai quebrar a tensão superficial da água e solubilizar a cera da folha para melhorar a eficiência? Sim, nós manda um adjuvante. Se não tiver um adjuvante, se não tiver um adjuvante ou óleo mineral, nós colocamos um detergente, né? Ah, agora você já sabe. O que o óleo mineral faz na folha? Você sabe, não? Ah, eu esqueci. Ele ajuda a solubilizar aquela camada de cera que tem ali em cima da folha. Ele que facilita a permeabilização melhor, né? É. O detergente? Desidrata, né? E o detergente? Acaba realizando mesmo o papel, né? Que nem quando, tipo, tem o óleo na panela, né?
se lavar só com água não vai tirar, mas se utilizar o detergente vai ajudar a limpar melhor. Né? Ele atua nos ácidos graxos, né? Gorduras, ceras, graxos, óleos. Então, detergente é a mesma coisa, ajuda a solubilizar, tira de cima da folha aquela camada de cera, né? Tira ali. Que tem e o que mais? Ele quebra o quê? As pontes de hidrogênio da água, ele diminui a tensão superficial da água, faz com que a gota molhe mais a superfície da folha. E se tem ela alguns... molha mais, o contato é maior, a penetração do produto é maior. A aplicação prática dessas coisinhas simples, cara. Tem alguns inseticidas, fungicida, herbicida que na sua composição tem a composição da soja, alguns materiais que são graxos. Tem a composição de óleo. São óleos, né? Eles ajudam nessa questão da penetração. E, pessoal, em condição de estresse hídrico, o que a planta faz para evitar essa dessecação? Agora imagine, ela estiola para cima. Falta água, né? Ela entrou em estresse e tal, mas fecha os estômagos. Essa é a primeira coisa que ela faz. Essa ela não fecha os estômagos e estiola para cima. Não estiola. Estiоlamento precisa ter água para estiolar. Estiolar tem que ter alongamento celular, tem que ter água para fazer com que a célula estique. Não é estiolamento, não. Tá? Se está faltando água, cara, imagina, está faltando água, né? E a água dentro dela, que está dentro dela, vai ser perdida. Ela tem que segurar a água dentro dela e aumentar a força de absorção. Então, ela faz tudo isso que eu falei, aumenta a concentração de ínsula, mas ela também tem que diminuir a perda de água. Ela evapora em torno de 95% da água pelos estômagos. Mas ainda tem 5% que saem lá pelas paredes da epiderme. E aí, sabe o que a planta faz? Ela, em cima da epiderme, tem a tal da cutícula, que é essa substânciazinha serosa que impede com que a água molhe bem a folha, e aí você tem que botar o espalhante adesivo para espalhar, né? Ele espalha, tá? E deixa a gota aderida, a gota não rola, não escoa, né? Ele dissolve aquele óleo, aquela cera, óleo não, a cera, né? O óleo se liga à cera, ele é um solvente da cera, né? O óleo fica onde, pessoal? Na molécula de água. Óleo mistura com água, pessoal? Não. Não, são substâncias hidrofóbicas. Mas não bota óleo na porra do negócio para fazer pulverização? Vocês já pararam para pensar nisso? Se ele não mistura, como é que eu vou aplicar essa merda? Parou para pensar sobre isso? Me explica aí. Se eles não misturam, pô, então vou ter dentro do tanque óleo em cima, água embaixo. Ou o contrário, depende da densidade do óleo. E aí? Explica para mim, por favor. O detergente não quebra as moléculas de óleo? Ah, não. O detergente, o que ele faz? Tá aí. O detergente, né? Ele faz o quê? Ele ajuda a fazer com que ocorra... Não vai ocorrer uma mistura, mas ele faz com que não se forme aquelas duas fases. Óleo em cima ou embaixo, tá dividido. E o tanque está em agitação. Então, o óleo está no meio do líquido ali, ó, misturando. E quando é pulverizado, a gota de água que sai, o óleo fica ao redor da gota. O óleo fica formando uma capa ao redor da gota de água. Quando a gota de água cai na folha, assim, ó, cai aqui, ao redor da gota tem óleo. Então, a primeira parte que entra em contato com a folha, quem é? O óleo. Aí o óleo já entra em contato com a cera, a cutícula, ele já vai começar a solubilizar ali a cutícula, né? Ele remove aquela camada de gordura e aí a água entra em contato. Tá? Como tem o detergente para promover essa mistura, e o detergente ajuda até a solubilizar a cera, ajuda o óleo a se esparramar dentro do tanque, tá? E quebra as pontes de hidrogênio, aquela gota, em vez de ficar redondinha, igual aqui na ponta né? Igual na ponta dessa seringa aqui, ó, igual aqui na pontinha da seringa, vai ficar esparramada, aquela gota que molha bastante. E aí eu consigo fazer a maior quantidade de produto penetrar, a água penetra dentro da folha mais fácil.
Mas essa água penetra porque eu tirei a camada de gordura, a cutícula. Essa camada, então, tem a função de evitar com que a água saia. Tá? A função da cera é evitar com que a planta perca água por transpiração pela parede celular, pela epiderme da folha. Tá? A função da cutícula é deixar impermeável, não entra e não sai água. Tá? Mas ela não quer que entre água, não. Na verdade, ela não quer que saia água de dentro. Quando começa o período da seca, o que as plantas fazem para evitar o excesso de dessecação? Elas vão depositando mais cera naquelas camadas da epiderme, naquela camada superficial da folha. Tá? Então, no período da seca, de déficit, outra resposta das plantas é o aumento de deposição de cera sobre a epiderme dos tecidos, principalmente da folha. Tá? Principalmente da folha. Se vocês pegarem as palmeiras, por exemplo, a gente usa muita cera de carnaúba. Carnaúba é uma palmeira que ela sobrevive nas condições lá do semiárido, ou regiões próximas ao semiárido, no Piauí, pedaço do Maranhão, né? Sei lá, Ceará, essas regiões aí, muito seca, de baixa disponibilidade hídrica, chove pouco. O solo está sempre em condições de baixa disponibilidade. E a planta está lá viva. O que ela faz? Ela tem que usar o máximo de água que tem disponível para ela, não pode desperdiçar água. Manda a cera nas folhas para evitar essa evaporação, tá? Pela cutícula. Embora uma pequena parte da água saia por ali, se ela não deixar sair nada, para ela é melhor. Às vezes prolonga o ciclo dela e melhora a condição de produtividade, tá? Tem até substâncias que passam. E o Reinaldo estava falando aqui, está do meu lado, falou assim, dá o exemplo do óleo que nós fizemos no melão. Nós temos uma aplicação de óleo de milho no melão, nós ferramos o meloeiro, tá? Por quê? Esse óleo tirou toda a camada de proteção da folha do melão. Melão é uma das plantas que tem água para cacete, não só no fruto, a planta toda é muito tenra, né? Tem muita água. Aí passa o óleo, o que nós fizemos? Nós desidratamos a folha do meloeiro. Nós removemos essa camada de cera e a água que estava na folha foi perdida por evaporação cuticular, tá? Pela epiderme. Cuticular não, é epiderme. A cuticular é porque está ali, transpiração epidérmica. Isso é pela epiderme da folha. Secou a folha do meloeiro, né? Por que o pessoal usa óleo junto no Tordon para aplicar o produto? Por dois motivos, né? Além de remover essa camada de cera da folha, tá? Ele também desidrata. Se você aplicar só o óleo sobre as plantas, você mata as plantas. Mata não, né? Você faz aquelas folhas caírem e ela acaba rebrotando. Mas aquelas folhas você desseca, cai. Só o óleo, tá? Ele faz isso, remove essa camada de cera e a planta começa a perder mais água para a atmosfera do que ela é capaz de absorver, cavita e vai entrar. Não vai conseguir recuperar, porque à noite, quando tem essa pressão de raiz que vai empurrar a água do novo do xilema para expulsar o ar, esse ar vai fazer o quê? Esse ar vai sair lá pela cutícula e a água junto de manhã vem, já começa a evaporar um horror de água, ela entra em déficit de novo, cria cavitação e vai a ponto de murcha permanente muito rápido. Beleza? Vamos ficar por aqui que já está na hora da boia, né, pessoal? É verdade. Vai estar roubando. Ah, mas ó, vejam quantas vezes for preciso. Eu estou aqui na escola, essa é uma parte que eu gosto muito. Tirem as dúvidas aí pelo WhatsApp, pelo Moodle, sei lá. Tá? E até a próxima aula. Ok? Parar a gravação. Pela primeira vez, 5, 6 semanas, essa bosta não deu pau. Graças a Deus. Essa merda dessa internet não deu problema. Primeira vez. A parte boa aqui é até quando dá problema, o professor fica zangado. Só falando, pessoal, aula de hidrologia eu ainda não coloquei lá, que eu estou gravando uns vídeos, estou com problema para passar esses vídeos aqui, tá? Mas eu vou postar o quanto antes para vocês. Valeu, pessoal, até mais para vocês. Professor. Oi, diga. Tem como o senhor disponibilizar esse slide do senhor, esses slides que o senhor passa, tem como o senhor disponibilizar separado da aula? Tem, eu vou botar no Moodle junto como PDF, tá bom? Tá, ok. Ok, tá. Falou. Até mais para vocês, bom almoço, bom resto de semana.